Começando mais um Falha de Cobertura e o Botafogo supera a eliminação da Libertadores pela LDU, sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco. Equipe em evolução! Desfalcado do usuário de Zoom, Bruno Henrique, Flamengo sai na frente e Juventude se fecha para não correr o risco de empatar o jogo. Neblina sintética não funciona! Internacional consegue tomar 3 gols do Vitor Roque em 45 minutos. Ele não fazia 3 gols desde o Interclássica. Grêmio substitui errado, mas Mano tem a dignidade de não culpar a arbitragem e culpa a própria comissão técnica. Dignidade do futuro! A seleção brasileira perde pra Bolívia, mas mesmo assim segue classificada pra Copa do Mundo. Rafinha precisa viajar com a família. Neymar não aprova o gramado sintético, mas o gramado sintético também não aprova o Neymar. Paz! 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 Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. E ao meu lado, sempre ele, o comentarista, o professor, o doutorando, a cabeça pensante mais inquieta da crônica esportiva brasileira hoje, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor, boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Uma rodada complexa. Boa noite, amigo e amiga do Falha de Cobertura. Vamos começar falando de São Paulo e Botafogo. São Paulo 1, Botafogo 0. São Paulo venceu apertado, com dificuldades. A gente sabe que o clube enfrenta dificuldades. O departamento médico do São Paulo recentemente sofreu 3 desfalques, que foram os atletas que foram liberados para jogar. E nessa longa sequência aí que o time vai enfrentar pelo Brasileiro e pela Libertadores, vamos ver como o Crespo vai seguir resolvendo esse problema, esse problemaço, que é ter muitos jogadores do São Paulo à disposição, totalmente à disposição. Uma coisa que São não, muitos. Uma coisa que não tinha acontecido até então, craque Daniel. E caiu essa bomba nos colos do Crespo, que acabou de chegar. Agora, falando do Botafogo, o Botafogo depois de sofrer 2 títulos importantes no ano passado, ninguém esperava aquilo, o presidente John Textor agora parece que finalmente entendeu bem o que é o clube e está empenhado em construir mais um jejum importante, craque Daniel, de títulos, para voltar a formar aí uma nova legião de torcedores de extremo caráter e resiliência. Palavra nova. Resiliência. Principalmente uma torcida identificada com o clube. Precisa de um jejum. Se o Botafogo continua, lógico. Mas todo mundo que conhece a realidade do futebol brasileiro e de como o Botafogo está contextualizado no futebol brasileiro sabe disso. O Textor é estrangeiro. Mas agora ele percebeu que se o Botafogo continuasse ganhando tudo, ia embora. Essa é a essência, que é o bem mais precioso do clube. Os títulos, Serginho, eles são esquecidos, eles são passageiros. Mas a angústia neurótica que corrói a mente do botafoguense, isso não é esquecido nem por um segundo sequer. Com certeza, É esse muito mais medo importante, que o Botafoguense tem de perder medo. tudo. Exatamente. Então, agora, com a eliminação na Libertadores, a eliminação na Copa do Brasil e o time se mantendo numa distância segura da ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, eu acredito sim que o Botafogo vai finalmente voltar aos eixos. Destaques! Serginho, seu destaque. Meu destaque, craque Daniel, não podia ser outra pessoa. É um atleta do Botafogo. Meu destaque vai para o atleta cuiabano, craque Daniel. O cuiabano, que era uma ausência ali sentida no elenco, né, desde que ele foi vendido, ele voltou, craque Daniel. Mas, infelizmente, ele não tem conseguido render tanto quanto o cuiabano. Ele não conseguiu substituir o cuiabano à altura. Eu fiquei por dentro dessa negociação, eu acompanhei, porque eu acompanho sempre com muito interesse essas fascinantes transações do John Textor. Com certeza, você é muito experiente. E o que aconteceu foi o seguinte, como a janela de transferência estava fechando, o Textor sugeriu para o Nottingham Forest emprestar o atleta que havia sido comprado do Botafogo, dias antes, para o próprio Botafogo, Serginho. E o Textor aceitou a própria sugestão que ele deu, mesmo sabendo que agora o cuiabano vai ganhar muito mais do que ele ganhava antes, porque ele vai receber o salário do Nottingham Forest, que é em libras, Serginho. Olha a valorização desse atleta, olha a jogada, emprestou para trazer de volta ganhando mais, onerando mais os cofres do clube. Olha a visão desse dirigente, Serginho. Com certeza, pensando no Botafogo, cara. Meu medo é o John Textor pagar esse empréstimo do cuiabano mandando a criança Montoro de brinde pro Nottingham. E meu medo é esse. Dentro de uma caixa. Exatamente, e mais, de repente até apostar o goleiro John
numa loto fácil das Ilhas Caimã, Cadê? E depois trazer o prêmio pro Brasil via Zona Franca de Manaus. Usar esse dinheiro pra pagar o salário do Danilo e quando você vai ver, na lateral esquerda do Botafogo tem um videocassete jogando, craque. E o John, enquanto isso, pode estar na Amazônia, Serginho, perdido, sendo picado por uma cobra. A gente não sabe. Ninguém não sabe onde está esse jogador nesse momento. Desaparecido. Eu só não quero ser injusto aqui, porque quando eu falei que o atleta cuiabano, ele não estava à altura do atleta cuiabano, Mas ele não está rendendo. Ele não está rendendo, mas eu não quero ser injusto, porque a gente não sabe o que aconteceu, Cadê? A gente tem que ver se o cuiabano agora, quando ele voltou, se ele veio completo também, né? Porque de repente nessas idas e vindas aí, alguma peça do cuiabano ficou na Inglaterra, a gente não sabe. Você tem que desmontar, você tem que botar numa mala. Cada mala eu estava lendo lá, você paga. Cada mala você paga no avião. Depende, Serginho. E você pode trazer numa bolsa de mão, mas nem tudo você pode trazer numa bolsa de mão. Então, o que eu acho é... Pedaços de um corpo humano, acho pouco provável que seja permitido você transportar numa mala de mão. Ou seja, talvez tenha que despachar. Não, então, que é mais um problema. O que eu acho é que é difícil você montar um cuiabano sem um manual. Isso todo mundo concorda. Então, tem que ver quem conhece o atleta para ver se está tudo certo. Serginho, mas tem uma possibilidade também, tá? Que esse jogador que nós estamos observando no Botafogo hoje pode ser um falso cuiabano. Porque cuiabano é muito vago, não tem sobrenome, não é nem o nome. Não é o que está escrito no documento dele, não tem como conferir. Então isso quer dizer que ele é apenas de Cuiabá. Então quando o Botafogo falou, manda o cuiabano, o pessoal do Nottingham Forest, às vezes nem é maldade, por eles serem estrangeiros, eles podem ter entendido, manda um cuiabano. Aí falaram, tá bom, tá cheio de cuiabano aqui, sem problema nenhum, toma aí, mandaram. E aí tem cuiabanos de tudo quanto é lugar. Exatamente. Agora o meu destaque é o técnico do Botafogo, Ancelotinho, que durante a semana teve a oportunidade de perder uma decisão nos pênaltis para o Vasco da Gama. Então isso vai auxiliar muito a seleção brasileira quando o Brasil for eliminado nas quartas de final para a República Tcheca nos pênaltis na Copa do Mundo do ano que vem. Atlético Mineiro 1, Santos 1. No confronto, craque Daniel, aí das articulações do Neymar contra o gramado sintético, todos saíram perdendo, craque Daniel. Empate em 1-1. Empate 1-1 numa emocionante disputa pelo 13º lugar na tabela, Serginho. Com certeza, craque Daniel. Agora, a grande preocupação dessa partida foi o goleiro Brazão, craque Daniel. O goleiro Brazão que sofreu uma medonha. É uma coisa horrível, craque Daniel. Não conheço essa palavra, Serginho. Pode continuar. Uma medonha lesão na cabeça, craque Daniel. Mas, por alívio de todos, ele foi tratado imediatamente com um copo de Minalba, craque Daniel, que é uma marca de uma água. Situação difícil porque o departamento médico do Santos, ele reserva todo o gelo disponível na cidade de Santos inteira, Serginho, exclusivamente para o Neymar, assim como todos os medicamentos que o clube possui. Então, pancadas, traumatismos, fraturas, cortes profundos, até cortes leves, AVCs, embolias pulmonares em outros jogadores, hoje no Santos são tratados apenas com copos d'água, Serginho. Não, mas isso é bom, cara. Isso é bom porque é água pura. Água é vida! E nada mais justo, né? Porque o Neymar é um grande jogador, inclusive nesse jogo ele tentou se contundir com menos de 1 minuto, não conseguiu, mas estava demonstrando bastante determinação, tentou ser expulso, não conseguiu. Quem conseguiu conquistar a expulsão pelo Santos foi o atleta Zé Ivaldo, uma expulsão que preocupou o staff do Santos, porque agora, se algum filho biológico do Neymar fizer aniversário, será o Zé Ivaldo que terá que ir no lugar do pai para fazer aí uma presença na festa da criança. Uma atitude polêmica, mas que eu, pessoalmente, Serginho, considero muito bonita. Eu também considero bonita. Porque todo mundo que já foi criança sabe que não existe nada mais especial do que no seu aniversário aparecer o Zé Ivaldo. Ou algum outro colega de trabalho do seu pai que você não conhece. E o Zé Ivaldo, é um dos maiores presentes que uma criança pode receber. Eu falo isso porque eu fui uma criança que nunca recebeu nada. Nunca recebeu nem o Zé Ivaldo, Serginho. Na verdade, eu ganhei um revólver, mas eu não podia brincar com esse revólver porque ele não era de brinquedo. Eu acho que um dos maiores presentes que uma criança pode receber, sem dúvida, é a ausência do Neymar. E o Atlético Mineiro, assim como o Botafogo, também foi eliminado da Copa do Brasil num clássico. O clássico Atlético e Cruzeiro, que, na minha visão, hoje é um clássico mais difícil do que Botafogo e Vasco. Para você ter uma ideia, Serginho, a torcida do Cruzeiro tem uma bandeira com uma raposa musculosa de cócora segurando um binóculo. Um binóculo, Serginho! Se isso não faz o jogador do Cruzeiro entrar com uma motivação extra, esse jogador só pode estar morto por dentro. Com certeza. Não, e por outro lado,
É normal também os atletas do Atlético se sentirem intimidados, craque Daniel. Afinal de contas, é uma raposa musculosa de cócoras te observando com um binóculo, craque Daniel. Ela te observa de longe, craque Daniel, sem você saber. Quando você olha, ela tá te observando. Eu sei, Serginho, mas apesar disso, eu reconheço o poder, a força dessa imagem, dessa ideia, desse conceito, mas eu não colocaria toda a responsabilidade da eliminação do Atlético nessa raposa musculosa de cócoras segurando o binóculo. Você não colocaria? Eu não colocaria. Eu acho que o Sampaoli tem muita responsabilidade, tá? Com certeza. E eu digo mais, eu acho difícil o Sampaoli dar certo no Atlético. Não deu certo na outra vez e agora não vejo por que seria diferente. É um técnico conhecido por não dar nem bom dia ao jogador e isso em Minas Gerais é inadmissível, Serginho. Com essa característica de não dar bom dia, ele podia cair bem no futebol paranaense. Poderia. Mas dando bom dia ou não, o Sampaoli, eu acho que ele vai ter problema para implementar as suas ideias no Atlético Mineiro, tendo o atleta Hulk no elenco, craque Daniel. É muito difícil um auxiliar dar um soco na cara do Hulk para explicar uma instrução, para motivar ele para fazer um aquecimento. É difícil você abrir esse tipo de canal de comunicação com o Hulk. Até porque o Hulk pode até gostar dessa comunicação e trazer também as suas ideias na forma de soco, Serginho. Exatamente, uma trocação franca de ideias, craque Daniel. E isso pode durar uma tarde inteira, porque o Hulk, ele gosta de conversar, ele gosta de falar. Ele fala com todo mundo. Mas o importante é ser E você sincero. pode lesionar alguém numa dessa. Não, mas o importante é ser sincero, Serginho. Sempre, sempre, sempre. O importante é ser sincero e não tem nada mais sincero e transparente do que um soco na cara. Isso o esporte me ensinou. Mas só que o que pode acabar acontecendo é o atleta Hulk começar a comandar o Sampaoli, craque Daniel. E aí o time do Atlético Mineiro passa a seguir as diretrizes do atleta Hulk. Ou então, Serginho, o que pode ter que acontecer? Aí vai ser chute forte ou pra o que fora. pode acabar acontecendo Vai ser isso aí. é o assistente do Sampaoli se vê obrigado a escolher uma vítima mais frágil emocionalmente, de repente até o Scarpa, Serginho, vendendo umas pedras de Alexandrita pra ele. Eu tenho medo do que o auxiliar de Sampaoli pode fazer com o Scarpa no vestiário, craque Daniel. Serginho, eu temo é pelo atleta Bernardo. Vamos falar de Copa do Brasil. A gente já está falando de Copa do Brasil, Serginho. A gente acabou de falar da eliminação do Botafogo, da eliminação do Atlético, já estamos falando. Então vamos falar agora então, em relação ao Corinthians. Então, Corinthians passou pelo Atlético Paranaense e o que mais chamou a atenção foi o seguinte, comentário no VAR. Abre aspas. O lance não é conclusivo. Tenho um sentimento de que a bola está fora. Mas é um sentimento. Que coisa bonita isso. Porque eu vi essa semana o pessoal da imprensa reclamando desse tipo de declaração do atleta do VAR. Mas ninguém fala a falta que faz o sentimento no futebol profissional hoje. E o VAR tá resgatando isso. Falta mais que sentimento, tá, Serginho? Falta mais que sentimento, falta envolvimento emocional, falta fidelidade. Hoje você não tem Serginho, um atleta profissional que duraria 30 segundos num teste de fidelidade do João Kleber. Não tem. Me fala um. Não Não tem. Então, que bom que os árbitros do VAR são diferentes, Serginho. Parabéns aos árbitros do VAR brasileiro. Com certeza. Dá gosto de ver aí um profissional que tem como trabalho, né, operar uma máquina, mas ele ainda encontrar ali em seu coração um lugar para falar de sentimento, para olhar para o sentimento, para decidir com base no sentimento. E o VAR é uma máquina, com muitas câmeras. Ele pode analisar o lance de vários ângulos. Ele tem câmera lenta, ele tem zoom. E cada detalhe carrega a sua própria emoção. Serginho, é por isso que a máquina nunca vai conseguir errar com a mesma precisão do ser humano, Serginho. Nunca. Não adianta nem tentar. E isso daí que está acontecendo, que a gente está testemunhando, são os profissionais do VAR do Brasil dando uma resposta à sociedade global. De que não vamos deixar as máquinas dominarem e subjugarem a raça humana. Eu não sei por onde vai começar o apocalipse global comandado pelas IAs, mas a resistência da nossa espécie vai começar pelo VAR. E estaremos muito bem protegidos. Eu tenho certeza disso. Bom, mas nem tudo são sentimentos bonitos na Copa do Brasil. Um problema sério é que essas semifinais serão só em dezembro, Sérgio. Problema sério. Pode ser que os times nem se lembrem mais que estão classificados. Agora você imagina, por exemplo, o Vasco, Sérgio, que não está acostumado a não estar eliminado. Alguém vai precisar ficar lembrando diariamente os jogadores do Vasco disso, Sérgio.
Com certeza, numa dessa, cara, entendeu? Um Atlético Paranaense aparece pra jogar, como quem não quer nada, e vai parar numa final. E depois você não vai ter o que fazer. Vasco 2, Ceará 2. Serginho, o que mais dá gosto de ver nesse time do Diniz é que se começa a construir as jogadas de gol desde a zaga. É tudo treinado. Os gols do Ceará saíram todos assim, construídos pela zaga do Vasco. Olha a criatividade dessa defesa. Ele é um obcecado, cara. E outra coisa, você viu que o Vasco, com um jogador a mais, ele ainda pôde continuar criando pro Ceará até os acréscimos, cara. O corta-luz da zaga pro rapaz do Ceará entrar. Realmente tudo deu certo pro esquema do Diniz ontem. Foi um show. Tudo deu certo. Foi um show. O Vasco pôde dar um show. Isso fora o Pedro Raul, centroavante do Ceará, que infelizmente pelo fato de sofrer de uma limitação chamada ser Pedro Raul, Muito forte. não pôde aproveitar as outras boas chances criadas pelo bom treinador desse time do Vasco da Gama. Uma pena. É, porque a defesa do Vasco é uma defesa experiente, cara. É uma defesa capaz de manter o nível de xingamentos do Fernando Diniz lá em cima, cara, Daniel. Você vê que o Fernando Diniz, ele não para. Ele tá o tempo inteiro, a cabeça dele tá o tempo inteiro, cara. Em alta rotação. Exatamente, e ainda bem, porque a caminho da semifinal da Copa do Brasil, qualquer elogio ali, eu acho que pode desestabilizar esse vestiário do Vasco, que tá tão bem amarradinho dentro da ideia do Diniz, cara. De abuso verbal. Com certeza. Fortaleza 2, Vitória 0. Se a gente gostaria de baixar um pouco o tom do programa nesse momento, o programa a gente sabe que tem um compromisso com a seriedade, mas agora mais sério ainda. Porque num programa retrasado, nós noticiamos de forma equivocada, Fico muito triste. infelizmente equivocada, que o Vitória havia empatado com o Atlético Mineiro, quando na verdade o clube havia vencido. E fomos duramente cobrados, Serginho. Picharam obscenidades, cara, Daniel, no muro da sua casa. Exatamente, Serginho. São desenhos que eu não tenho nem a coragem de descrever aqui, com um realismo impressionante. Então, seguindo o nosso compromisso jornalístico e para que as pichações obscenas finalmente cessem e parem de horrorizar a minha família e meus vizinhos, nós vamos fazer uma errata e nos justificar. O que aconteceu, amigo e amiga do Fala de Cobertura, é que nós nos recusamos a acreditar no que o placar estava nos mostrando. Nós duvidamos dos nossos próprios olhos, mesmo lendo uma simples frase que dizia Vitória 1, Atlético Mineiro 0. Aquilo não nos parecia possível. Então, com muita coragem, nós decidimos deliberadamente contestar a realidade. Nós mentimos, cara. Eu me arrependo. Porém, o Vitória, agora nós reconhecemos, naquela ocasião, heróica e bravamente, derrotou o temido Atlético de Belo Horizonte. Mas ontem voltou a perder normalmente para o Fortaleza 2-0. Assistiu esse jogo, Serginho? Assisti, com certeza assisti. E é o seguinte, foi nessa partida, inclusive, que estreou o técnico Rodrigo Chagas como treinador do Vitória. Ele já tinha jogado ali como interino nessa vitória contra o Atlético Mineiro. E aí, quando ele foi efetivado, ele voltou, né, às origens do clube e perdeu para o Fortaleza. Chagas, esse treinador Chagas, ele vem de um excelente trabalho do Espírito Santo, que é um estado, e à frente do clube Porto Vitória, que é um clube no primeiro semestre desse ano, que é uma unidade de tempo, e não só livrou a equipe do rebaixamento, que é quando você desce de divisão, como também levou ao vice-campeonato do Capixabão, craque Daniel, que é um campeonato. A gente só precisa conferir como é o regulamento desse campeonato, Serginho, o Campeonato Capixaba, porque grande chance de serem apenas 3 clubes disputando. Então, se você escapa do rebaixamento, você é automaticamente vice-campeão. Grêmio 0, Mirassol 1. Tem tido coragem de assistir os jogos do Grêmio, Serginho? É a nossa profissão, cara. Muitas vezes a gente tem que fazer mesmo com muito medo. Então, eu assisti esse jogo e foi um jogo marcado por um problema inusitado na substituição. Porque o Mirassol ganhar do Grêmio, isso é um resultado normal. Na tua circunstância, é um resultado muito normal. Agora, o problema da substituição chamou a atenção. O técnico Mano Menezes pediu para que saísse um jogador e a arbitragem sinalizou para que saísse outro. Para desespero do treinador. O técnico do futuro, Mano Menezes, está tão à frente, entendeu? Mas tão à frente, que nem a arbitragem, nem a própria comissão técnica e nem o próprio Mano Menezes consegue compreender as mudanças táticas que ele faz no time. Entendeu? Olha a sofisticação do pensamento desse treinador do futuro, que é o Mano Menezes. Serginho, eu refleti intensamente sobre esse ocorrido, assisti diversas vezes as imagens
E a minha conclusão, o que talvez tenha acontecido, foi que a mente do futuro, que governa o corpo do Mano Menezes, talvez tenha pensado numa substituição, mas o corpo do técnico, esse corpo, tragicamente aprisionado no presente, tem interpretado esse pensamento com os limitados recursos que nós temos no nosso tempo presente, Serginho. E aí ocorre, infelizmente, essa confusão, esse desalinhamento, e por isso o Mano tem tido muita dificuldade para trabalhar esse time do Grêmio, Serginho. Ou então o Mano Menezes do futuro discordou de uma decisão tomada pelo Mano Menezes do presente, que naquele momento já se tornava um Mano Menezes do passado. Ou seja, a decisão se tornou rapidamente ultrapassada e por isso não foi tolerada pelo Mano do futuro. Agora, tem também uma coisa que tem jogador que não aceita ser substituído, ainda mais pelo Mano Menezes. Independente do clube, independente da época. Exatamente. Então, muitas vezes é mais fácil para a comissão técnica pedir para subir a placa do jogador que não é o que eles querem que saia, Daniel. Sobe a placa do camisa 5 e o camisa 8 fica tranquilo. Achando que não é ele. Ele fala assim, engraçado, tô jogando mal, ele não vai me tirar. E aí vou beber uma água. Exatamente, o rapaz da comissão técnica já oferece água para ele aqui. E ele vai andando para perto da lateral de campo. Assim que ele chegou ao alcance do cara, o cara já deu uma gravata nele e tira de campo, Daniel. Serginho, eu acho... Pode ser isso. Fascinante o seu raciocínio, eu acho pouco provável, tá, que isso aconteça no futebol profissional. Eu acho que talvez mais provável que possa ser o que está acontecendo é essas placas aí da substituição talvez estejam equipadas com inteligência artificial, já corrigindo as ideias erradas do Mano Menezes. Então ele pede para sair um jogador e a placa já automaticamente corrige para uma substituição melhor. Pode ser isso. Bela iniciativa da CBF, então. Mas agora, toda essa gritaria porque o Alisson não deveria ter saído, o Alisson, isso me entristece, cara. Serginho, mesmo entristecido, você vai trazer sua super reportagem hoje? Com certeza eu fiz uma super reportagem. Super reportagem! Minha super reportagem de hoje é em relação à empresa Pix das Estrelas, que é uma empresa patrocinadora do Clube Grêmio. Essa empresa, ela fez uma promoção para a torcida comprar títulos de capitalização e dizendo que haveria um sorteio de 300 mil reais. Mas o principal prêmio não é esse, 300 mil. O principal prêmio para a torcida do Grêmio seria a contratação de um jogador no final da ação. Só que nenhum atleta foi contratado e a empresa agora está devolvendo dinheiro para quem comprou. E o tal título de capitalização, aí me aprofundando mais na reportagem, eram, na verdade, Daniel, e-books. Você sabe o que é um e-book, Serginho? É um livro eletrônico. Da mesma forma que existe o cigarro eletrônico, você tem um livro eletrônico, só que você não fuma o livro eletrônico, você lê dentro do computador. E faz mal pro pulmão? Não, não faz mal pro pulmão. Então, pode ler, pode ler se você quiser. São vários e-books. O título de capitalização davam para vários e-books de uma editora, olha que interessante, pernambucana. E mais uma outra coisa interessante, esses e-books que eles deram no título de capitalização que você comprava, esses e-books, eles já estão disponíveis grátis pelo site da editora. Grátis. Já estavam disponíveis gratuitamente? Exatamente, o título de capitalização de uma coisa que já era grátis. E todos os e-books, aí é mais aprofundado ainda, por isso é uma super reportagem, todos os e-books são sobre fatos históricos de Pernambuco. Então você poderia ajudar o Grêmio aprendendo mais sobre Pernambuco. Mas se tem alguém em Pernambuco precisando de ajuda, é o esporte, Serginho, não é o Grêmio. Exatamente. Tanto até que no final a empresa pediu desculpa. Ela viu que não deu. E ela até se justificou dizendo que tem ajudado o Grêmio a trazer jogadores, sim, como o atleta William. Para. Vou ter que te interromper, Serginho. E é aquele William. O William é esse? É aquele William que você conhece. Aí realmente eu vou ter que te interromper, porque... Primeiro que o William veio de graça. Só começa aí. No máximo deve ter que ter arcado com o Uber do aeroporto até a arena do Grêmio, no máximo. De repente ganhou um e-book também. E mesmo assim, Serginho, mesmo de graça, mesmo pagando só o Uber, eu acho que o William não vai ajudar muito o Grêmio não, Serginho. Tenho minhas dúvidas. Vamos observar, mas eu não acredito nisso. É um passinho de letra. Uma piscadinha pra câmera?
Numa goleada Será- do Grêmio será pode que- ser útil. O Grêmio será que- tomando uma goleada. Pode ser. Ele vai vir com a piscadinha, com certeza. Exatamente. Agora, para você de casa que se interessou pelos e-books, eu fiz uma pesquisa e descobri quais são os títulos desses e-books. Então, o primeiro título, para você que se interessou, é 2, Encontro Ensinar História. O Acho que é e-book. segundo, Serginho, tá? Segundo. Segundo, Encontro Ensinar História. Esse é um. O outro é Colonialidade do Olhar, Cultura Visual na Construção das Américas. O outro e-book é 61 anos do golpe da ditadura de 64 em Pernambuco, Arte, Cultura e Mundos do Trabalho e dos Trabalhadores, volume 2. O volume 1 eles não disponibilizaram. E tem também o último, que é Dançar em Pernambuco, Compondo Relações. Eu não sei se isso tem muito a ver com a torcida do Grêmio, Serginho. Assim, não quero também, de forma alguma, contestar ou mesmo ridicularizar as premiações, mas não sei se são muito apropriadas. 61 anos do golpe da ditadura de 64 em Pernambuco, Arte, Cultura e Mundos do Trabalho e dos Trabalhadores, volume 2, Serginho. Tem que ver se o Grêmio ainda vai pegar o Sport agora nesse segundo turno. Se for na Ilha do Retiro, pode ser que ajude. Talvez sim, que pode. seja Dançar em Pernambuco, Compondo Relações. Mas como que você vai dançar em Pernambuco compondo relações, Então, volume 2? Como é que você vai compreender essa dança sem ter lido o volume 1? Não, cara, Daniel, tomando 5-0, você vai dançar em Pernambuco, compondo relações. Com muita arte e cultura. Com certeza. É. E Aí- o Grêmio tem time para tomar de 5-0 do Sport. Bom, depois quando a gente demora a falar do Grêmio, as pessoas se acham no direito de nos cobrar. Né? Se você vê que quando a gente vai parar para falar do Grêmio, olha o que acontece. É meia hora para tentar entender uma promoção. Exatamente. Então a Tem gente... que fazer uma super reportagem. Exatamente. Então quando a gente diz que é difícil compreender esse clube, as pessoas têm que acreditar e parar de nos cobrar, Serginho. Parar de nos taxar de comediantes. E você sabe por que isso acontece? Essa constante, que isso é uma constante, né? Essa acusação de comédia que esse programa que isso acontece? sofre. Porque tem muito programa esportivo engraçadinho por aí. Infelizmente, é essa praga do programa futebolista engraçadinho, descontraído. Mas aqui não tem descontração. Nenhuma. Aqui é um programa que tem o compromisso de trazer as duras verdades do futebol brasileiro. E é impossível você fazer isso com descontração. É logicamente impossível. Você já se sentiu, Serginho, alguma vez, por um breve momento que seja, descontraído fazendo esse programa? Jamais, cara. Jamais. É claro que jamais. Porque você sabe muito bem que você está proibido de se descontrair aqui. O que é isso? Olha a situação do Grêmio, olha a situação do Sport, do Santos. Seria uma irresponsabilidade a gente se descontrair num panorama desse, diante de um panorama desse. Uma falta de respeito com esses gigantes do futebol brasileiro. Com certeza. Agora, pela Copa Santa Catarina, galera bet, só para finalizar essa super reportagem. Só para dar uma descontraída. Exatamente, quis trazer essa informação, que pela Copa Santa Catarina, galera bet, o Figueirense venceu o Avaí por 5-0, cara. Eu achei importante avisar isso, porque ninguém foi avisado da existência dessa Copa de Santa Catarina. Nem os jogadores do Avaí, Certamente os jogadores do Avaí não foram avisados. Exatamente, que não se prepararam, chegaram lá para jogar, tomaram Pelo 5 a 0. sistema defensivo não foi. Inclusive, depois do jogo, teve um atleta do Avaí que atravessou o campo inteiro de joelho, cara. De repente, agradecendo ali pelo jogo ter acabado. E é difícil você atravessar o campo inteiro de joelhos, hein? O atleta demonstrou aí realmente uma desenvoltura muito grande. Ele poderia ter jogado de joelhos, de repente, render mais. Ganhar mais velocidade. Seleção brasileira! Pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o Brasil foi derrotado pela Bolívia por 1-0. Os jogadores brasileiros acreditavam que conseguiriam reverter a classificação para a Copa do Mundo, mas infelizmente não deu certo. Isso não é possível. Hoje, com tantos países no Mundial, é quase impossível você se livrar de trabalhar durante uma Copa do Mundo, Serginho. Exatamente. Não, é tanto país, Daniel, que eu não duvido que se o Chile aparecer por lá na Copa, de repente já entra ali direto nas oitavas de final, ninguém vai nem perceber. Não vai perceber. Ainda mais nos Estados Unidos, que eles não sabem a diferença dos países da América Latina. Se o Chile chegar lá falando que é El Salvador, não precisa nem mudar o uniforme. Eles vão acreditar. Eles são ingênuos. Com certeza. Não, e o Chile tem jogado um futebol que se assemelha muito com a escola el-salvadorenha. É tanta seleção que periga até o bom e velho Tonga, o atleta Tonga das Olimpíadas, aparecer nessa Copa do Mundo, gente, porque ele é viciado em competir, ele é viciado em ser derrotado. Mas o atleta Tonga, besuntado em óleo, ele é difícil segurar, Daniel. É um atleta ensaboado e escorregadinho, é um atleta liso, Bom, e uma curiosidade é que se o Brasil empatasse com a Bolívia, ia a Venezuela para a repescagem, e como o Brasil perdeu, vai a Bolívia para a repescagem. Olha o Brasil, Serginho, o futebol brasileiro sendo usado como um mero saco de pontos, um mero objeto, um mero joguete
para definir futuro de Venezuela e Bolívia, Serginho, numa repescagem contra a Nova Caledônia, Serginho. Foi nisso que se transformou o futebol brasileiro nessas eliminatórias. Exatamente, eles podiam ter feito um jogo Bolívia e Venezuela direto, pelo menos poupava o Brasil Não, e de outra participar coisa, disso. E outra coisa, a gente avisou aqui que são tantas vagas que teriam que ser inventados países para disputar essa Copa do Mundo e ninguém acreditou e agora tá aí. Nova Caledônia, o que é isso? Caledônia, nem uma palavra isso é. Isso foi inventado, isso não é país, no máximo isso é uma cidade do Espírito Santo, Serginho. Exatamente, só que o detalhe, Daniel, é que a Venezuela, ela ainda pode ser desclassificada, mesmo classificada, por não conseguir visto americano, porque eles estão brigando. Então tem a chance da Venezuela ser a primeira eliminação na fase de alfândega. E outra curiosidade é que se as eliminatórias fossem no formato passado, o Brasil que estaria na repescagem contra a Nova Caledônia. Eu notei que você está trazendo muita curiosidade no programa hoje. Eu trago curiosidades, Serginho, eu trago curiosidades. Mas, Serginho, você acha que isso da repescagem poderia ser bom para o Brasil? Uma viagem longa, enfadonha, desconfortável para a Austrália poderia entrosar de vez esse grupo da seleção brasileira com o técnico Ancelotti? Com certeza. A Austrália, a gente conhece a Austrália na natureza. A Austrália é bife, a Austrália é cobra, a Austrália é bodyboard, a Austrália é chiclete tutti-frutti. Isso são todos elementos da Austrália e são elementos que despertariam interesse no Ancelotti, tenho certeza disso, e trariam ainda uma energia muito positiva para a seleção. Eu apoio isso. E sem contar que a Austrália é o país do futuro, né, Serginho? O ano novo sempre chega primeiro na Austrália, isso todo ano isso é amplamente noticiado, isso está fartamente documentado, não é um delírio meu, só a gente acompanhar o noticiário, que a gente vai entender. Talvez não por quê, mas vai saber que a Austrália é o país do futuro. Você sabia disso? Eu sabia sim. Até porque é uma das matérias do meu curso de jornalismo relâmpago das faculdades Sérgio da Pereira Nunes. É a matéria Já é Ano Novo na Austrália, cara, entendeu? Porque, eu não sei se você sabe, porque todas as redações dos grandes jornais da imprensa, eles exigem conhecimento nessa matéria Já é Ano Novo na Austrália. Cara. Tem sempre essa reportagem. Então, o jovem, ou a pessoa mais velha que quer mudar de profissão, que quer fazer um curso de jornalismo e procura a faculdade Sérgio da Pereira Nunes, ele vai encontrar a matéria Já é Ano Novo na Austrália. E hoje é uma faculdade, Serginho, que pertence não a um jornalista comum, e falo isso sem intenção nenhuma de te ofender e te humilhar, pertence a um doutorando, Serginho, que você está trabalhando intensamente aí no seu doutorado. Eu estou observando você está trabalhando, Serginho. A gente o doutorado vem aí. O doutorado do professor Serginho vem aí. Estudando o Hexa do Brasil. Por que o Hexa não saiu? Então, quem quiser contribuir para esse doutorado, no qual eu participarei como professor orientador e inquisidor ao final do trabalho, é só fazer uma doação aí pro Pix que vai aparecer na tela. E a gente pede encarecidamente que não sejam valores irrisórios de centavos, porque não serão mais tolerados, tá? Esse tipo de pix irônico não é engraçado. Se continuarem, eu terei que cancelar o doutorado do professor Serginho. Você tem uma boa notícia? Mínimo de R$10 aí, por favor. Eu tenho uma boa notícia sobre a seleção brasileira. Uma outra boa notícia é que o Neymar, ele vem mantendo, a gente vem observando, vem noticiando aqui repetidamente, que ele vem mantendo lesões de forma consistente na fase eliminatória da Copa, para que nenhuma lesão em cima da hora abale o grupo brasileiro na Copa do Mundo. Então, muito inteligente essa visão do Neymar. Neymar que recentemente também foi notícia, porque foi incluído numa ação beneficente muito bonita, um testamento de um empresário gaúcho sem filhos que decidiu deixar todo o seu dinheiro para um jogador de futebol multimilionário. Olha que iniciativa bacana, Serginho. Ele vai gastar tudo em Batmóvel. E ainda bem, né, que o Neymar não jogou esse jogo aí contra a Bolívia, não foi até os Alpes bolivianos com seu Batmóvel, porque dessa vez a seleção jogou numa cidade ainda mais alta do que La Paz. Os bolivianos começaram a construir estádios em cima de picos, Serginho, e estádios em cima desses estádios, para dificultar cada vez mais a vida dos adversários da seleção boliviana. O Ancelotti teve que comandar o time mascando um balão de oxigênio, Serginho. Mas eu acho que pode ter um pouco aí, entendeu, de jogo mental da Bolívia e da Federação Boliviana, entendeu? Que a gente sabe que isso acontece. Tem alguém na CBF medindo essas alturas? Acho difícil. Porque a Bolívia fala, vamos jogar nesse estádio aqui? É a 6.500 metros. E na verdade é no nível do mar, Daniel. Eles só mudaram a placa para causar um efeito psicológico.
Não tem mar na Bolívia, como é que você vai saber? Fica fácil mentir. Não, e partindo desse princípio, Serginho, um clube do Tocantins poderia usar a mesma tática. Com certeza. O Gurupi Esporte Clube poderia ser facilmente campeão brasileiro. Pois é, cara. É um jogador ingênuo. Ele acredita em tudo, cara. É por isso até que eles são tão religiosos. Né? Eles acreditam até em carro do Batman, cara. E numa mentira dessa de altitude, o jogador já desce do avião vomitando, sendo que ele nem estava com vontade de vomitar. É só psicológico. Olha aí o problema pra CBF. Mas isso é bom pro jogador que tá de ressaca, tá? Isso é bom pro jogador que tá de ressaca. Eu, que já joguei de ressaca diversas vezes, por vezes eu mal conseguia caminhar. Me lembro. E só me comunicava através de arrotos com gosto de esgoto, uma coisa lembro. putrida, fétida. Eu posso atestar isso, Serginho. Se fosse uma seleção com o Adriano, com o Djalminha, com o Ronaldinho, atletas que rendiam muito bem de ressaca, até melhor, eles não precisariam de adaptação nenhuma. Já iam chegar na Bolívia deitando e rolando e vomitando, Serginho. Com certeza. Ronaldinho Gaúcho ia olhar pra um lado e vomitar pro outro. Porque ele tem esse talento. E o jogador que no final do jogo tá todo vomitado, você sabe que ele deixou tudo em campo. Com certeza. Não precisa nem daquele GPS naquele sutiã do jogador. Não precisa. E o próprio Messi, que é um dos maiores jogadores aí de todos os tempos, em sua melhor fase no Barcelona, ele só jogava vomitando ou vomitado. Ele só aceitava entrar em campo assim. Só joga vomitado. Bom, agora uma última notícia, antes do fechamento do nosso programa, é que depois da contratação de desfalque, denunciada com exclusividade aqui no Falha de Cobertura, o São Paulo Futebol Clube traz de volta ao cenário do futebol brasileiro a falsa contratação, um conceito criado pela diretoria do Atlético Mineiro, quando contratou o Anelka sem avisar o atleta antes. Até porque se avisassem que ele ia jogar no Galo, ele dificilmente viria. Então, após semanas do atacante Marcos Leonardo e seu staff avisando repetidamente o São Paulo de que não jogaria pelo São Paulo, a diretoria do São Paulo anunciou que o jogador não vai mais vestir a camisa do clube. E aí, as pessoas podem até achar que a contratação foi um fracasso, mas é justamente o contrário. O São Paulo empolgou a torcida com a possibilidade da contratação, mas não chegou a decepcionar a torcida com a realidade do futebol do atleta. Porque a realidade sempre mata o sonho. Isso vale para tudo e para todos nós, e não apenas para o Marcos Leonardo e para o São Paulo, infelizmente. Diante das expectativas dos outros em relação a você, a sua presença só serve para atrapalhar. Porque na janela de transferências da vida, é impossível competir com a versão idealizada que os outros fazem de você. Mesmo que você tenha uma caneca escrito "Papai, eu te amo", com a foto de uma criança estampada. Uma criança que pode até ser mesmo sua. Mas apesar de você não ter assinado um contrato com o São Paulo, no fundo, bem lá no fundo, você sabe que você é apenas você mesmo. E simplesmente não há como fugir da maldição que é sermos nós mesmos. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Serginho, você sabia que o Falha de Cobertura agora pode ser assistido num sistema maluco de televisão? O que seria um sistema maluco? Fast Channel? Fast Channel? Fast Channel. Um canal que nós nem sabemos qual é, Serginho. Olha que interessante. Mas você pode se informar, você pode zapear obsessivamente e você pode, mesmo não sabendo o horário, nem mesmo o canal, você pode acabar, de repente, por sorte, trombando e assistindo o Falha de Cobertura na sua televisão. E o Falha de Cobertura também está no Spotify, Serginho, que é uma plataforma de áudio que você pode ouvir o programa sem olhar para os nossos rostos, Serginho. Rostos. Sabia disso? Que era Rostos? Não, que o Falha de Cobertura está no Spotify. Não sabia.